Pronto. Então, boa tarde novamente. Vamos lá, né, Marcelo? Agora é a conclusão? Conclusão. Tava tentando me lembrar se esse é o terceiro ou o quarto, mas é o quarto, né? Quarta Esse é o, participação. esse é o quarto. Eu acho que é o quarto. Quarto encontro com você, Que né? ficou para se comentar essa parte que é, em verdade, né, é um capítulo e mais um adendo, que é a crítica de Bernfeld, tá? Qual ele vai comentar um artigo sobre a sublimação, né, escrito por esse. Em verdade, o Bernfeld era um psicólogo, né? Não era propriamente um psicanalista, né? Austríaco, é um psicólogo judeu e, enfim, né, que viveu, né, foi contemporâneo ao Freud, publicou, inclusive, esse artigo na revista Imago, né? Acho que é um artigo, esse artigo ele foi publicado aquilo lá que eu falo, 1922, isso, né? 1922. O interessante sobre a própria revista Imago é que era uma revista que, se eu não estou enganado, era o Jung que dirigia essa revista durante uma certa época. Eu não sei se. Eu acho que era ele que dirigia ou foi um dos criadores. Eu sei que o próprio termo imago, né, que é a imagem, ele vem de Jung para batizar né, o título dessa publicação. E essa revista, assim, é importante ressaltar que ela não era apenas uma revista de psicanálise, tá? Do grupo ali do Freud, mas ela era a revista de psicanálise aplicada, ou seja, né, destinada à discussão, né, da psicanálise na sua relação com, principalmente com outros ramos do saber, especialmente as artes, tá? Então, por isso que também o Freud publica aquele texto dele, o familiar, nessa revista. Acho que, se não me engano, é na Imago, né? Então o Lacan vai comentar esse texto do Bernfeld, né? Siegfried Bernfeld. Aqui em alemão ele tem, né, nesse seminário o Lacan, em verdade, ele está muito afeito ao alemão, né? Nesse ano desse seminário, porque ele cita tudo em alemão, né? Podendo. Tanto é que é muito comum ele citar em alemão e aí em seguida ele dá a tradução, né? E aí ele vai comentar um artigo, então, que apareceu, né, nessa revista Imago, que é, não vou saber pronunciar, mas deve ser mais ou menos Bemerkungen über Sublimierung, né, que seria Observações sobre a Sublimação. Esse é o título do artigo, tá? E aí ele vai tecer algumas observações, mas essa parte aí também final, né, na verdade é o Pierre Kaufmann, que vai ser o principal responsável, assim, digamos, né, pelo comentário desse artigo. Então, eles têm uma pequena discussão sobre esse artigo em relação ao que já foi visto sobre sublimação, né, que é toda essa parte do seminário, né? É, deixa eu ver o que tem aqui já no início de importante, né? É, ele fala sobre as alusões, ó, mas principalmente ele começa ali um pouco antes da intervenção do Kaufmann, né, na página 189, já observando então que o Bernfeld ele não consegue aprender a sublimação, quer dizer, ele não consegue pensar a ideia da sublimação, segundo o que o Freud coloca como discussão em relação a isso,
separado da ideia de recalque. Então, sublimação e recalque, tá? Aliás, tá? Sem esse correlato do recalque, não faz muito sentido para o Bernfield. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que no entendimento do Bernfield só tem sublimação depois de uma certa experiência com a sexualidade, né? Isso, né, digamos, a sublimação ela não pode ser prévia a uma certa experiência sexual na infância, porque senão, né, não teria motivo para se sublimar, né? E aí isso tem relação com o quê? Também com essa experiência, tá? Aliás, com essa condição, né, estruturante na infância, que é o recalque. Então, né, está intimamente ligado aí, tá? Segundo esse comentário do Lacan sobre o Berndt, né? E aí, em seguida, na verdade, a gente vai ver que, olhando para cá por conta do livro, gente, que eu estou segurando, nós vamos ver, então, em seguida, que o Lacan aponta a mais nessa posição do Bernfield. E também, de certa maneira, ele recapitula o que ele sintetiza, né? Resumo que ele fala de sublimação. Então, na página 190, né, ele coloca a seguinte questão. Baseado nos trechos, então. Se o Freud faz da sublimação uma forma particular de formação reativa, ou se inversamente a formação reativa deve ser colocada no interior de uma forma em que a sublimação, né, teria um alcance maior. Então, ele está falando ali da questão né, da formação reativa, nessa relação, né, a relação de alteridade também, então o que vem antes, né, sublimação, né, ou formação reativa. Principalmente em relação a esse artigo do Bernfeld, é uma questão de colocar qual que é o lugar da sublimação em relação ali a essa configuração, né, do infantil, né? E aí na página 190, ainda, né, ali, tem a observação importante do Bernfeld, que o Lacan sublinha, né, que pode igualmente haver sublimação por outros mecanismos e mais simples, tá? A sublimação se dá. Tá? Porque a discussão do artigo do Bernfeld é uma discussão da sublimação a partir da arte, principalmente até pela natureza da publicação onde o texto aparece, né, que é essa revista Imago, né, de psicanálise aplicada. Mas ele fala que então a sublimação ela se dá por outros mecanismos, que não apenas, né, exatamente os artísticos, dentre outros, né? Hoje nós entendemos a sublimação como uma maneira que está para muito além dessas, digamos assim, formas tradicionais de sublimação como o Freud entendia, né, na época dele, né? O Freud vai falar de sublimação na arte, ele vai falar, de certo modo, da sublimação no esporte também, né, nessa relação com o corpo, mas nós podemos pensar em inúmeras outras, tá? Inclusive, por assim dizer, você sublimar algo mesmo numa outra pessoa, numa relação de alteridade. Você dá um exemplo, eu sublimo, tem um problema lá com a mãe, eu sublimo numa outra pessoa, minha mãe, né? Faço faça esse tipo de sublimação. Com o Lacan, a gente vai entender que isso é possível, né? Mas o Freud ele está ainda pensando, né, não exatamente dessa maneira, né? Então, não só a arte, também a gente pode pensar esporte, enfim. O que ele quer dizer é que a sublimação, de certo modo, né, pensando no que ele fala da meta da pulsão, e mesmo na ideia lá né, nos três ensaios lá, quando ele fala que a criança é o perverso polimorfo, num certo sentido, a sublimação também ela é polimorfa, porque, né, a gente vai ver que ela é capaz de se tornar
uma gama variada de coisas. Mas, em primeiro lugar, pensamos, sobretudo, em arte, né? Talvez pelo lugar que o Freud deu para a arte, né? Nesse contexto. Né? Não sei se vocês querem falar alguma coisa. Aqui, né? Então, ali na 191, tá? do fase 91 do seminário, né? O Lacan está discutindo, então, sobre as crianças, a sublimação. E ele fala o seguinte, logo no início da 191, o problema da sublimação deve ser colocado precocemente, mas não devemos, no entanto, limitarmos ao campo do desenvolvimento individual. O fato de saber por que há poetas, por que o comprometimento poético pode se propor muito cedo a um jovem ser humano, não é unicamente solucionável considerando seu desenvolvimento genético que nos é apresentado aqui e as características novas que aparecem a partir do momento em que a sexualidade entra em jogo de uma forma patente. Esse genético não tem propriamente um sentido de genético como nós entendemos hoje, né? Ele, ele se trata mesmo, né? Enfim, ele tem um sentido de gênese aí, né? Não esse genético, De origem, né? De origem, né? exatamente, né? Não é o genético como nós entendemos hoje, né, relativo à genética, né, à ciência genética. Então, ele fala, né, que para além dessas questões individuais de origem, né, se tem que atentar para o que está fora disso. Né? Sobretudo, claro, o meio, né? E isso é interessante porque como, né, há essa gama variada relativa à sublimação, né, ela pode se tornar quase que qualquer coisa também, que se nós pensarmos, ó, no sentido de da própria expressão humana, da própria sublimação humana, né, ela se torna aquilo que a cultura vai incluindo como algo relevante dentro dessa própria cultura. Então, a gente tem a arte, mas poderia ser qualquer outra coisa. Tá? Isso nos leva também a pensar, né? Bom, a gente está pensando em sublimação a partir do quê, principalmente? De um modelo de cultura que se centra na cultura ocidental, especialmente europeia, mas e fora? Como que isso se dá, né? Então, essa questão. Aquilo que ele coloca sobre o amor cortês justamente é um exemplo de sublimação, né? Porque você não vai. No caso do amor cortês, não é a arte que é a sublimação, mas a sublimação é o objeto dessa arte, que é a mulher, que é sublimado esse objeto, a mulher. Dado o nosso tempo aqui, tá? Eu vou dar lá, e aí ele coloca em seguida ali, né? O problema da sublimação se coloca muito mais do que, né, no momento em que a divisão entre as metas da libido e as metas do eu se torna clara, patente e acessível ao nível da consciência. Então, tudo que ele está falando, em verdade, né, ele está querendo colocar, né, a partir da leitura que ele faz do Freud, que a configuração da sublimação ela se dá de uma maneira anterior ao que a própria discussão dos textos freudianos fazem supor. Tá? Então, é isso que ele coloca. Né? Aí, continuando, ele diz: tentar dar, enfim, na mesma página, 191, a sublimação, uma articulação conforme aquilo que lhe damos, das Jing, que chamo de coisa, é um lugar decisivo em torno do qual se deve articular a definição da sublimação antes de eu ter nascido, e por uma razão mais forte, antes, né, disso que ele, né, Ziel, né, Zil, as metas do eu aparecerem. Está falando que a sublimação, digamos, ela é muito anterior ao que
até então se discutiu, inclusive nesse próprio texto do Bernfeld. Aí em seguida ele diz, ora, que não pode ser o que não pode ser atingido na coisa é justamente a coisa, e não o objeto, no que há uma diferença radical, né? Aí está citando Simmel, coerente com o aparecimento no intervalo dessa diferença entre o inconsciente, né, que o inconsciente freudiano constitui, né? Então essa relação da sublimação com a coisa, tá? Lembrando tudo que nós já vimos, que a coisa em si ela nunca é atingida, ela nunca é alcançada, né? É sempre esse, digamos, girar, esse contornar esse vazio. Tá? Isso, claro, para o Lacan e para o Freud. Né? Nós teremos outras teorias, como eu já falei, num dos encontros, em que a coisa é alcançável. Né? Por exemplo, a proposição da Melanie Klein é que a coisa é alcançável porque a coisa seria a mãe. Né? Aí nós temos uma intervenção do Calvo, né? Que tem uma coisa interessante no Kaufman sobre que ele observa no Bernfeld, verdade, né? Que é o momento que ele diz que no nível da análise, no nível que você está pensando a sublimação, né, não tem diferença de uma obra de arte para uma coleção de selos. Ele está falando então aqui sobre o status da própria arte. Né, e o Lacan, né, aí ele acrescenta o seguinte: não apenas entre uma coleção de obras de arte e coleção de selos, mas entre a coleção de arte e em tal criança ou tal paciente e coleção de pedaços sujos de papel. Ou seja, o que ele está dizendo é que não dá para categorizar a sublimação, no sentido de estabelecer uma diferença e, né, você tem né, nível da análise, ter algo que você considera mais nobre, mais elevado, e outro de menor importância, não. Que, como a sublimação ela tem um modo de operação, tudo que vai ocupar esse lugar está em pé de igualdade na operação analítica, com a mesma função. Então, se eu pinto a Mona Lisa como uma sublimação, ou, por exemplo, eu faço lá um bichinho de papel em nível analítico, né, no nível da análise, é isso que ele quer dizer, é a mesma coisa. Né? Não tem essa diferenciação. Até porque o que vai dar essa diferenciação, quem vai atribuir essa diferenciação vai ser a sociedade, né? A cultura. Tá? Não vai ser exatamente algo da ordem do inconsciente. Pelo contrário, né? A gente sabe, inclusive, que o inconsciente ele tem uma afeição, ele é afeito principalmente aquilo que não tem valor, né? No sentido de ele sempre lidar com aquilo que é o resto, tá? Que é a falta, não que aparece como completude, né? Deixa eu só mudar aqui. Então eu poderia pensar a sublimação como um processo, como algo que vem, como uma elaboração, uma tentativa de elaboração, ou um saber fazer, já que ele diz uma coleção, um pedaço de papel, um risco no papel, pode ser uma sublimação. Sim. Eu acho que por essa lógica seria possível se a sublimação fosse restrita, digamos assim, a algumas coisas, como eu falei, por exemplo, vamos supor lá como Freud coloca a arte, ele vai falar um pouco do esporte também como sublimação, mas há outros modos de sublimação que eu acho, né, ao meu ver, assim, não daria para você pensar na ideia do saber fazer. Por exemplo, daquele exemplo que eu dei, de que eu vou sublimar, digamos, alguém lá, investir o libido em mim, a minha mãe lá, numa outra pessoa. Isso não é um saber fazer, porque isso, inclusive, pode ser um caminho muito torto, muito atravessado, né? Eu, em verdade, sublimar aquilo e ter uma relação desastrosa com
com esse objeto sublimado, né? O que é muito comum, por exemplo? Não sei se é muito comum, mas eu sublimar um objeto no analista, né? O analista ele é objeto de sublimação. Então, que aí, né, a gente pode entrar numa discussão, enfim, uma discussão também que aí pode se desdobrar bastante, porque aí nessa discussão já cruzamos com a ideia da transferência, né? Com o conceito de transferência, mas é isso, eu posso sublimar no meu analista, né? Analista. Pois é, porque eu também fiquei pensando na sublimação e na catarse. Por exemplo, no teatro grego, né? E o que é a catarse do teatro grego, né? É como aquilo chega para o espectador, né? Enfim, o que ele faz também com aquilo, com aquele afeto que é mobilizado nele, vamos dizer assim, por conta, porque a catarse seria isso, não? Se eu não estou enganada quanto à questão do teatro grego, né? A catarse seria como é que aquilo afeta o espectador, como é que ele é afetado, né? Os seus afetos são mobilizados, né? Diante da cena. A catarse no teatro, catarse, né, em grego é purgação, né? É purgar no sentido de colocar para fora. Então a ideia é você de alguma maneira encenar, colocar em cena, né? É tão psicanalítico isso, né? Você colocar em cena algo que faça, né, uma coisa de ser colocada para fora, né? Mas é o que pode se pensar. Aí, no caso só, né, do modo como você colocou, Alexandre, eu só acho que o problema aí é eu saber fazer, né? Porque aí é exatamente isso. Mesmo com a catarse, você não tem um saber fazer, né? Às vezes, pelo contrário, né? A catarse, né, ela pode levar ao pior, né? Ela pode mobilizar, por exemplo, a catarse causar um movimento, inclusive, de violência, De devastação, né? morte a partir da catarse. Então, não. O que é muito interessante, inclusive, de se pensar, eu acho que foi um exemplo assim muito muito interessante de você ter lembrado e colocado, que é interessante que a partir da catarse você pode sair, digamos, do simbólico e para o real, porque a partir das palavras ali você mobiliza a pulsão de morte, né? Que é o que na política a gente vê que ocorre de uma maneira assim bem evidente, bem As acentuada. cadeiradas, né? Exato. As cadeiradas, né? Que a gente já viu. Mas assim, é porque eu fico. Esse conceito de sublimação, para mim, em Lacan, é bem diferente de Freud, né? Porque eu fico pensando, por exemplo, em relação à questão da arte, né? Da sublimação, na arte aparecer como uma elaboração que o poeta, que o pintor faz, entende? Do real, inclusive. Então, e esse Entende? termo que você coloca, Alexandra, elaboração, nossa, desde sempre esse termo, essa palavra me pega, porque elaboração é forte, né? Não, não sei Porque como que o a Marcelo pode elaboração, falar sobre isso. para mim, a elaboração não é um resultado, não é dar um resultado ou resolver, entende? É deixar que as coisas se mobilizem em você e você passe a, inclusive, enxergar aquilo, entende? Não é resolver. Então, para mim, a elaboração não é resolver, é começar a caminhar no sentido de dar um rumo para isso. O que eu vou fazer com isso? Entende? Tirar a coisa, por exemplo, da fixação. Tá entendendo? Enfim, esse conceito de Acho que cortou o final da sua fala, Alexandra. porque eu acho que para mim é complicado. Agora eu acho que a gente pode trabalhar a sublimação sobre vários aspectos. Eu fico pensando. Para mim aparece assim, né? Ainda não tenho algo conclusivo sobre isso, entende? Mas eu acho que Ainda. nem o próprio Lacan exatamente nesse seminário, quanto menos. Então, porque
Freud é exatamente isso. Em Freud as coisas estão muito, apesar de não ser um conceito é, Ele não trabalhou isso muito, né? Apesar de que ele disse que ia trabalhar, quando ele fala da pulsão, do recalque, né? Ele falou que ia trabalhar e depois ele acabou que não trabalhou, né? Isso. ele promete, mas ele não entrega, né? Então ele não é um conceito fechado pelo Freud, assim como vários outros importantes que depois o Lacan revisita, né? Ou só depois também, né? Posteriori, é um conceito que vai ser o Lacan que vai dar status de conceito, né? Mas sobre essa questão então, em Freud as coisas estão mais postas de uma maneira assim, digamos, não seria mais compreensíveis, mas elas têm contornos mais definidos, inclusive da própria elaboração, né? Se a gente pegar aquele texto que é clássico, né? O recordar, Recordar, repetir, perlaborar. recuperar, né? A elaboração tem esse sentido aí de resolução, mas a gente sabe que não dá para se basear nesse sentido apenas por esse texto, né? Então, assim, eu acho que essa questão é interessante, até que você levanta, para o próprio modo que nós usamos elaboração hoje, né? Elaboração, assim, quer dizer trabalho, né? Eu trabalhei a coisa, então, né? Elaborar é trabalhar. Então, poderia ser pensado nesse Não, sentido. eu entendo também assim, elaborar como trabalhar, né? Como caminhar, esse caminhar, que nunca é definitivo, ainda que se saia de análise. E até porque a gente Eu sabe que... entendo. Oi, Eu Gisele. entendo assim, não, oi. Não, eu estou dizendo, eu entendo assim, que independente se você sair de análise ou não, não se trata de fechar, né? Continua sendo um caminhar. Temos muitas questões aí interessantes sobre isso da relativa sublimação. Porque de fato, não só nesse seminário, como em vários outros momentos que o Lacan volta para isso, e ali adiante eu já vou comentar, né, no seminário anterior, né, você tem essa discussão sobre qual que é o lugar de tudo isso, aí sim, né, no saber fazer, né, no Então, saber fazer. Marcelo, esse você acabou de falar agorinha na página 191, né? Você citou aí aquele trecho que fala assim, cadê? Enfim, a sublimação é uma articulação, não foi? Você falou sobre isso agorinha, e volta lá no das Jing, na coisa, porque o Seminário 7 vive voltando nisso, né? É disso que ele É, fala, né? E aí nessa fala da Alexandra, eu fiquei me questionando, você disse, né? É impossível realmente, porque é uma articulação conforme aquilo com que lidamos das Jing, o que chamo de a coisa. É um lugar decisivo em torno do qual se deve articular a definição de sublimação antes do eu ter nascido. e, 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 e para além disso, agora, né, nessa relação que nós estamos, eu acho até, partindo do que a Alexandra colocou, que a gente tem que pensar mesmo no sentido de um trabalho que não tem uma garantia para se chegar a um bom termo, né? O que eu penso, assim, como um exemplo correlatas, tá? Algo parecido, é o delírio na psicose, né? O delírio, na verdade, é um trabalho, é algo que é construído, mas que não exatamente chega a bom termo, né? Para proteger o sujeito, tá? É uma tentativa, tanto é que o Freud fala, né, no caso Schreber, né? É uma tentativa de cura, É, né? tentativa, né? Mas não uma cura em si, né? E num certo sentido, assim, sendo bem radical, a arte, por exemplo, não deixa de ser uma espécie de delírio também, né? É uma espécie de delírio da cultura, É, tá? é bem Se aqui. nós formos perto, tem, digamos assim, uma condição delirante, né? Delirante, assim, claro, a gente não vai usar no sentido estricto, né? Mas
há algo disso, assim, um grão disso na ideia de sublimação. Então, tá. A gente está falando da 191, mas o que o Lacan está falando ali, né? Então, voltando, é que não dá para categorizar a arte nesse plano aí né, da análise, na dimensão psíquica, você não faz essa comparação, que é isso que o texto do Bernfeld, né, que ele compara a arte com a coleção de selos, o Lacan vai dizer, não, é a arte com qualquer coisa, a arte com qualquer coisa. Por isso que é isso, aí também a gente isso dá ensejo assim para uma discussão da própria estética, né? O que leva eu a atribuir valor para uma coisa e desqualificar a outra, no final das contas, tá? Que eu considero algo grande arte, né? Por exemplo, se nós pensarmos assim, a própria arte aí de matriz europeia, o teatro, né? Vamos usar algo que foi citado, o teatro grego. Né? Por que o teatro grego é considerado, né, discutivelmente grande arte, e aí uma expressão que a gente vai encontrar num povo, numa tribo lá no Amazonas, não é entendido como arte. Né? Então, né, e isso diz muito assim de como, né, no fundo é tudo a mesma coisa, né, em termos de sublimação, mas a cultura não entende assim, né? Porque tem as relações de poder, né, que, como nós bem sabemos, elas organizam a cultura, né? Então, né, cultura vai dar status, vai dar valor para aquilo que interessa, não só artisticamente, mas politicamente também, né? A gente vê bem isso, né? Aí ele vai falar sobre um exemplo ali do Bernfeld, né, também, da questão das crianças, né, constatação do tamanho do pênis, enfim, ele vai entrar nessas questões, mas o que é mais interessante ali é um pouco antes do final da parte um, quando Kaufmann vai fazer, então, a crítica ao Bernfeld, né, dizendo que ele não teve sorte, que tratou a sublimação, enfim, né, em relação ao eu ideal, antes de Freud poder instruí-lo sobre a natureza desse eu ideal. Lembrando que o texto é de 1922, então ele é um texto contemporâneo a um texto do Freud, onde ele vai tratar disso, né? O Freud está pensando justamente sobre isso, que é a psicologia das massas, né? A análise do eu, né? E aí ele sublinha, né? Então, né, que o Berndt tratou a sublimação em relação ao ideal antes que Freud, né, pudesse instruí-lo sobre a natureza de seu ideal, particularmente sobre a necessidade de levar em consideração a relação com o outro. Porque no Psicologia das Massas, o Freud vai falar bastante sobre a ideia do eu ideal e do ideal de eu, né? Que é esse cruzamento, enfim, né? Na verdade, um eu vou, é, de certo modo, sublimar, né, aquela questão, né, do parental, dos investidores de libido, e a gente vê isso principalmente na política, né, com a ideia do líder, né? Que o Freud discute bastante. E eu sempre me pergunto sobre esse texto, né, o Psicologia das Massas, né, o que escreveria Freud, né, tendo vivido, né, depois da Segunda Guerra Mundial, porque, né, a experiência do Freud para ele escrever a Psicologia das Massas, o evento de massa que se tinha anteriormente ao texto dele, era a Revolução Francesa. Então, e ele está ali à sombra do nazismo, né, dos movimentos totalitários do século XX, e agora, né, é um texto sempre contemporâneo para os nossos dias. Né? E aí ele vai dizer o seguinte, né, o Lacan, né,
lá no final da fala dele, né, antes do tópico 2, a articulação entre sublimação e eu ideal, né, não há o menor esboço de articulação entre sublimação e ideal, eu ideal, né, que é uma crítica, então, ao texto do Bernfeld. Tá? E é justamente aí que nós estamos e que vamos tentar avançar, que é isso, não? Essa relação com o eu ideal. E aí, essa parte aqui, que é bastante curta, né, digamos assim, da primeira, antes do complemento. Ele vai discutir mais, né, sobre essa questão, né, relativa a essa relação aí do ideal de eu ideal. E aí ele fala o seguinte, né, mais adiante: é sensível para todos, penso eu, lá na 193, que o que lhes estou mostrando esse ano pode situar-se entre uma ética e uma estética freudiana. Então ele coloca, né, inclui isso na discussão estética também. Né? E aí ele entra novamente na questão moral, estética, que ele já vem discutindo desde o início do seminário, né? Falando que a ética, então, torna inacessível para nós essa coisa que já o é, então. Então, até essa altura, inclusive, do seminário, é um tanto ainda quanto confuso o que ele quer dizer quanto ética da psicanálise. Na verdade, a grande amarração dele vai ser quando ele se debruçar lá sobre, né, a Antígona, né, do Antigo, né? Sófocles. Né? Tem alguns textos lá que a gente teria que ler de trás para frente. Né? Então, como no mundo árabe, assim, começar por que, né, lendo na ordem, é bastante dificultoso. Né? Depois, não. Depois a gente tem uma visão panorâmica e vê que tudo se encaixa. Né? Então, ele está falando sobre o bem, sobre a sublimação, enfim, ética. E aí ele passa para esse complemento dessa curiosidade, que é quando ele vai se debruçar, principalmente, tá, sobre o problema de sublimação e identificação, e ele vai trazer um exemplo do amor cortês, né, do poema do Arnaud Daniel, que é um poeta medieval, bastante conhecido, né, no qual existe, digamos assim, uma alusão sexual bastante explícita. Né? Então, ele fala ali na página 194: a sublimação não é com efeito o que um Zé Povinho acha, que nem sempre se exerce obrigatoriamente no sentido do sublime. Isso é importante. Né? Isso é importante por quê? Porque o próprio termo sublimação que o Freud vai tomar, da estética, né? Ele, a princípio, é lido na história da arte como algo, digamos assim, que dá caráter de nobreza. E o próprio Freud, na verdade, entende isso. Né? Dentro, digamos assim, um certo conservadorismo dele, no sentido de pensar a arte. Né? E, claro, bastante contextualizado também pela arte do tempo dele, os gostos artísticos, etc. Né? Então, essa é uma contribuição importante para o Lacan, né? Porque o Lacan insiste, desde aqui ele vai tratar do problema já do sublime, com a sublimação, e no seminário 20, né, ele volta a isso, eu penso que de uma maneira muito esclarecedora, que é o sublime não é, na verdade, aquilo que é nobre, que constitui uma condição elevada no sentido né, de algo assim que derivou e conseguiu, digamos, né, se eu vou usar essa palavra nesse sentido que a gente não entende, mas que conseguiu elaborar aquilo que não é o sublime, que seria, por exemplo, o grotesco, né, ou o não sublime.
mas nesse sentido que o Lacan entende. Ele diz que o sublime é aquilo que, para nós, parece que está mais elevado. Né? Mas ele é tão baixo quanto o resto. Né? Então, é essa a ideia. Por isso, a partir disso que ele coloca, a gente pode entender o que não necessariamente aquilo que é bonito é artístico. Não necessariamente aquilo que é bonito diz respeito ao belo, à estética. Né? Então, o próprio Freud, né, no Infamiliar, ele já fala de uma estética do feio. Né? Que a gente tem que lembrar que até o século XIX, e não é pouco tempo, são aí 2 milênios de arte ocidental, pelo menos, a estética, a ideia da arte estava ligada à ideia de beleza, do belo, de harmonia. Né? E é com isso que a própria ideia de sublimação aí, segundo Lacan, tá, ele tenta entender ela a partir de Freud, né, vai, digamos, romper. Ou seja, posso sublinhar em algo muito insuportável. Né? Algo pode ser sublinhado numa produção, em alguma coisa que é da ordem do horror. Né? Que é esse o exemplo que ele vai dar aqui, né, do poema, enfim, né? Não cabe ler, mas tem o texto, né, seguido ali, né, que ele vai narrar, então, né, um poema do Amor Cortês, poemas provençais do Amor Cortês, eles não tinham alusões diretas à sexualidade, tão cruas assim, não era comum. O que a gente tem que entender também é que o erótico, né, para uma literatura dessa época, da Idade Média, é diferente do erótico para hoje. Né? Século XIX era erótico alguém mostrar os tornozelos. Né? Tem até aquele livro do José de Alencar, né, A Pata da Gazela, que é um livro inteiro que ele escreve por conta do pé da mulher. Né? Então, em tempos hoje que o corpo está tão exposto, o que é o erótico? Né? E a gente tem que ver que o erótico ele está nas palavras, ele diz respeito aqui. É menos o que se mostra e mais o que se sugere. Hein, O erótico Marcelo? foi. É É, verdade. Pode falar. desculpa. Só fazendo um complemento, que eu fiquei pensando nisso da sublimação aí com esse texto que ele vai apresentar, nos funks hoje, né? Como que tá essa necessidade de tirar, de tornar logo, né? E todo mundo canta e finge que não tá cantando. Se você pergunta para alguém, você tá ouvindo que tá cantando? E parece que tá tudo certo, mas parece, não sei, fiquei com isso na. E Então, aí? mas isso sempre foi comum à arte, né? Então, se a gente pegar uma obra assim que é considerada nobre por excelência, que é a Divina Comédia do Dante Alighieri, tem passagens muito grotescas na Divina Comédia, com palavrões, enfim, né, com termos assim bastante baixos, que os tradutores, quando traduziram o Dante, não resolveram traduzir, né, ou deixaram mais bonito. Então é isso. Mas o que ele fala principalmente aí é no momento em que algo que não pode ser dito é dito e aparece, né, no texto, nisso que é o objeto, digamos assim, né, no qual resulta a sublimação, e que traz algo da ordem do real, essa experiência, né, com o real, com a coisa, né, nesse sentido, né. E aí, não por acaso, ele está falando do órgão sexual aí, feminino, né. Não Então, tem um quadro que ele tinha, né? Que o Lacan tem um quadro que é da vagina aberta, né? Que ele tinha esse quadro na casa de campo dele, né? Que ficava na parte de baixo, em um lugar fechado. E aí ele mandou pintar um outro quadro desse mesmo, né? Como se fosse uma cópia, só que não era explícito, né? E era o que ele colocava ou ele mostrava os dois. Era alguma coisa assim. Eu li na Ruth Nestor, não estou lembrada, mas ele queria justamente mostrar que não é o explícito que interessa, é aquilo que não é mostrado que interessa. tá. É uma história, mas Tanto é que obsceno, sentido de obsceno, é aquilo que não está em cena, né? Ele vai falar sobre isso no Seminário 20. E bem lembrado do quadro, porque o quadro é um quadro que até hoje suscita polêmica, né? Eu lembro que alguém postou mesmo na rede social e o perfil foi bloqueado, que é aquele quadro A Origem do Mundo do Gustave Courbet, né? Que teve todo
um quiprocó, alguma coisa assim, relativa à posse do quadro depois da morte do Lacan. Eu acho que agora ele pertence ao Estado francês, né? Mas é um quadro que Está no museu do Estado. é um quadro que desde sempre suscitou polêmica. Ele é muito cru, né? Eu acho que esse quadro que você citou, Alexandre, é a contrapartida assim imagética, pictórica, assim, perfeita disso que ele fala ali na, 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 no texto sobre esse órgão sexual, né? Que é uma genitália escancarada para o observador, é na cara do observador. Né? Sei, bom, acho que todo mundo conhece o quadro ou não aqui, já, vocês já viram, gente? Ou Tainá não viu? É só procurar A Origem do Mundo Courbet, né? Gustave Courbet. Né? Na verdade, não é nem uma pessoa, né? Na verdade, é um torso, assim, com as pernas abertas e mas tem uma genitália ali. E é um quadro, inclusive, que tem bastante releituras desse quadro. Já se discutiu que o modelo talvez nem tenha sido uma mulher, tenha sido um homem. É muito interessante, né? Mas aqui, em relação ao texto, o que ele vai dizer, né? Ele vai dizer, então, que né, essa dama, lá no poema do Arnaud Daniel, né, que se chama Dona Ena, ela dá ao cavaleiro a ordem. Essa ordem constitui uma prova do qual se medirá a dignidade de seu amor, de sua fidelidade, de seu comprometimento. A ordem de abocanhar sua trombeta. Ou seja, fazer sexo oral nessa mulher, né? É isso. Tá? Lembrando que numa sociedade machista, medieval, sexo oral era tabu, né? Teoricamente, não era coisa que homem fazia. Né? Então, também tem essa questão dos costumes. Né? E aí eu lembrei que no seminário, acho que no seminário 5 agora, estou me recordando exatamente, mas eu acho que é o seminário 5, quando ele vai analisar o sonho da injeção de Irma, né, lá da interpretação dos sonhos, que tem, né, enfim, que eu falei, tem um sonho, que esse sonho é a chave para a própria interpretação dos sonhos e digamos, o sonho todo gira em torno. Olha que interessante, né? Tem muita relação com isso que a gente discute. O sonho todo gira em torno da boca da Irma, que na verdade é esse vazio, esse furo aí da coisa, né? Se a gente pensar bem, né? E ele faz uma comparação, esse sonho, que a boca, ao mesmo tempo, aí ele lá o Lacan está dizendo que no sonho essa boca ela simboliza ao mesmo tempo né, aquilo que devora e aquilo que, né, nesse sentido da própria pintura do Courbet, aquilo que gera, enfim. Né, ele faz uma comparação como a cabeça da medusa, nesse sentido de algo que traz uma experiência do real, o olhar. É algo assim né, no sentido de que o olhar direto, o olhar dirigido diretamente para aquilo petrifica, né? Ele destrói. Então é mais ou menos sobre isso que ele está falando, né? No seminário, né? Ele usa como exemplo a cabeça da medusa, essa experiência com o real que o Freud vai falar também, né? O Freud tem um texto, né, sobre a cabeça da medusa. Mas ele está falando para essa genitália, né? De alguma maneira, essa coisa do olhar que tem né, a ver com a experiência sexual. Mas, principalmente, ele está querendo mostrar o quê? Que a sublimação não tem a ver com um enobrecimento, uma elevação da pulsão. Acho que é isso. O resumo do resumo, a síntese da síntese é a pulsão sublimada não vai, digamos assim, enquanto né, a natureza ali, né, de configuração do indivíduo, ela não vai tornar o indivíduo mais nobre por isso. Né? E essa coisa de que esse é o problema ético. Né? Por exemplo, eu posso sublimar de que maneira? Ele está mostrando aí, né? Eu posso escrever um poema obsceno, erótico, sexual, ou posso escrever uma missa, que elas são a mesma coisa em termos de sublimação. Né?
É nesse sentido artístico que ele pensa. Deixa eu ver se tem. Não sei que horas são agora, já quase. Tem um tempinho ainda, assim, mais de quase 10 minutinhos. Então, deixa eu voltar aqui. Então, ele dá o exemplo, ele lê o poema ali, ele vai fazer uma análise da dama, né? Então, só para ler, né, o que ele fala sobre isso, né, dessa genitália que aparece no poema, né? Lá na página 196, né, ocorre que a mulher idealizada, a dama que está na posição do outro, né, do grande outro, do objeto, coloca de repente brutalmente no lugar sabiamente construído por significantes requintados em sua crueza, o vazio de uma coisa que se revela ser a coisa, a sua, aquela que se encontra no âmago de si mesma, em seu vazio cruel. Essa coisa da qual alguns de vocês pressentiram a função em sua relação com a sublimação é de alguma maneira desvelada com uma potência insistente e cruel. Importante, assim, pode não. Eu tive que ler algumas vezes esse parágrafo, não estava tão inteligível para mim, assim, o que ele tá, aqui que afinal, se bem que eu não sei se dá para nós falarmos de um parágrafo que seja totalmente inteligível, né, no seminário de Lacan, mas enfim, no sábado eu falava, né, eu fiz uma fala sobre o Mrs. Dalloway da Virginia Woolf, né, no grupo lá da nossa colega Sloane, sobre Passagem ao Ato, né? E eu estava falando sobre uma questão que, a meu ver, tem relação, e talvez, enfim, é o que ele tenta articular aqui, que é essa coisa da sublimação produzir algo ou levar a algo no sentido em que, né, eu tenho uma relação com o real e há um evento do real, né, em relação a mim. Né? Se produz uma experiência com o real. Que eu não saberia, talvez, agora, no momento, colocar de uma melhor maneira, mas a Elena Ferrante, né, que é aquela escritora italiana, ela tem um livro no qual tem uma passagem que ela fala mais ou menos o seguinte, tá? Que o perigo de você olhar para o abismo é o abismo olhar para você. Né? Eu acho assim que é uma colocação que define muito o que é a nossa experiência com o real, né? E eu penso muito isso assim, nessa. Eu falei do esporte lá no início, assim, eu tô lendo alguma coisa sobre algumas coisas relativas ao esporte, eu tô lendo algumas coisas sobre as pessoas que morrem tentando subir lá o Monte Everest. Tá? O que explica a pessoa subir para chegar lá em cima né, do pico, enfim, do Everest, né, o ponto mais alto do planeta, e morrer. O que é aquilo? Né? O que explica isso? É. E tem muito dessa experiência com o real, tá? De justamente, digamos assim, menos com uma satisfação, mais uma experiência com a dor, com o real, com a própria morte, né? Porque se não há o risco, talvez não haja essa demanda da experiência. Essa busca, né? Essa busca. E quando você diz que o vazio olha de volta, aí a probabilidade dele te abocanhar é maior, porque ele está te seduzindo, né? Tá. Esse Então, olhar de volta é um olhar de sedução. Não é o olhar que você lança, é o olhar que é lançado. tá, exato. Que o Lacan, inclusive, ele vai tratar um pouco disso no seminário 11, quando ele vai falar Do da olhar questão ser olhado, né? do olhar, Pulsão escópica. né, de você se seduzir. O Lacan ele vai falar, ele vai citar, acho que uma obra do Roch Caillois, né, sobre mimetismo, e ele vai invocar o mundo natural, e a gente sabe que no mundo natural é o que acontece, né, em relação a muitos predadores, realmente. Você tem uma relação lá entre o predador e a presa que há um transe, há uma espécie de transe em relação a isso. Eu estou tentando eu estou tentando lembrar alguma coisa que eu vi essa semana que é mais ou menos isso, assim, alguém falando de algo, de uma coisa assim muito muito horrível, assim,
E eu acho que foi em filme, alguma coisa Ah, não, mentira. Eu tô lendo esse livro aqui, olha só, me perco nas minhas referências. Eu tô lendo esse livro aqui, que é A Infância, do Graciliano Ramos. E esse livro é muito legal, assim, porque é um livro de memórias, então ele conta toda a infância dele, né? Muito pobre, no sertão. Mas ele pode ser lido assim, com todos os capítulos de forma independente. Cada capítulo é um conto, gente. Vale muito a pena ler esse livro, assim. Principalmente para a gente que lê Lacan, ler uma leitura tão direta assim, é quase que um descanso intelectual. E o Graciliano Ramos, ele tem um capítulo no qual ele ele é levado por um menino para ver uma casa que pegou fogo perto da propriedade, perto de onde eles moravam. E nessa casa que pegou fogo, morre uma menina, uma menina negra, né? E como que ela morre? Ela salva tudo que tem dentro da casa, pega fogo lá a partir do fogão, e aí tem uma imagem de Nossa Senhora dentro da casa, em papel na parede, ela vai salvar essa imagem, não dá tempo, ela morre. E aí ele relata a experiência de ver o corpo, porque ele não consegue entender que aquilo é o corpo. Tá todo mundo em volta, ele fala, não parece humano isso, né? Não parece um rolo. Ele faz a comparação com um rolo de fumo, assim. E tem a questão do olhar, porque ele fala que ele não consegue desviar o olhar daquilo. Ele fala de um certo gozo da parte dele que acaba levando ele para uma condição de horror. Aquela imagem se imprime assim e ele é revisitado por essa imagem. Então é bem interessante assim. Até acho que seria legal se alguém lesse esse capítulo. O capítulo chama um incêndio, né? De repente eu posso tirar foto, fazer um PDF assim, mequetrefe para se ler assim, porque é um capítulo exatamente que vai tratar desse tipo de. Tem muito uma relação com o olhar nesse livro o tempo todo, O lá, título é Infância? infância. Tem num capítulo anterior, o pai dele vai castigar um amiguinho, o amigo dele, é o menino que vive numa condição de semi-escravidão, o pai vai castigar e ele fala que ele não consegue resistir e tem que ir lá ver o pai castigar o menino. Então, tem essa questão, a questão do olhar é sempre muito presente no livro. Né? Mas ele olha, ele não resiste, ele olha para esse corpo, né, carbonizado, e aí depois há uma revisita constante assim dessa imagem. Né? É, deixa eu ver aqui se tem rapidinho. Aonde que ele fala do. E aí ele começa a sentir culpa, enfim, de inclusive olhar, né? Então, mas ele fala, é que agora eu não tenho aqui exatamente a parte que ele fala, mas ele não. É interessante é que há a culpa, mas ainda assim ele traz essa imagem sempre ainda, né? Ele não Apesar da culpa. consegue dormir, né? E ele ó, adormeci com a figura asquerosa, despertei com ela. Então, né, da imagem do corpo, né? Durante o dia voltei a mencioná-la, a descrevê-la nauseado. Procurei o autor daquela sorte da agonia e responsabilizei Nossa Senhora, né? Porque a menina foi salvar Nossa Senhora. Se a criatura não tivesse tido a ideia de fabricar, de salvar a imagem, estaria cortando palmas para fabricar uma nova cabana. Tinha devoção, e isto a perdera. Evidentemente, a mãe de Deus era ingrata e feroz, em paga de tão puro desvelo, cólera, destruição. Então, ele está dizendo que Nossa Senhora é culpada por essa morte, né? Aí, aí os adultos vão falar para ele que não, que na verdade foi a salvação, a menina se tornou uma mártir, não sei o quê, e que a menina ia pular o purgatório, ia direto para o paraíso, porque morreu dessa forma, né? Aí ele fala: o fogo do purgatório horroroso não se comparava aos lumes terrestres, e todos nós, cedo ou tarde, nos frigiríamos nele. Então, tipo, a menina se livrou do purgatório.
A negra tivera sorte, provavelmente já estava no céu, diante de Jesus misturado aos serafins. Aí ele termina dizendo assim: essa esquisita benevolência deixou-me perplexo. Calei-me prudente, mas achei o comentário duvidoso e embrulhado. Não me parecia que o purgatório fosse indispensável. A negra, incompleta, totalmente destruída, não estava no céu. Que ia fazer lá? Estragaria. Olha que interessante isso. Estragaria as delícias eternas, mancharia as asas dos anjos. Tamanho aquele horror porque ele vê assim, não tem olhos, e aí começa a sair um líquido do nariz. É um negócio assim da ordem do horror, desse olhar, né? Do real. Mas é isso, gente, eu acho, né? Não sei se vocês. Nossa, que lindo, Marcelo. Você vai fazer, né? Tirar uma foto, colocar alguma coisa ali pra gente no grupo. Tá sem Mas é um som. livro. Mas, mas é muito interessante trabalhar essa temática da sublimação aí, né? Como Freud traz e o que que Lacan faz com isso aí. Incrível, E né? eu fico, porque tem a questão de como é que a gente pode pensar essa sublimação aí como uma elaboração, como da ordem de um simbólico, mas também da ordem de um real, enfim, Exatamente. E um furo aí nesse, sei. partindo da onde, É, né? tem até esse sentido que eu acho que eu falei no outro encontro, de que não se pode produzir algo, né, dessa ordem sem o furo. Então, se a gente pensar na arte mesmo, a arte tem que trazer esse furo, o real tem que ser constituidor, né, da Hum. arte. Então, se ele está ali presente, ele não está de uma maneira passiva, né, de uma maneira inerte, né? Ele, de alguma maneira, ele enseja uma experiência, né? Exatamente. Mas, gente, foi muito gostoso hoje, de novo, esse encontro. Marcelo fechou com chave de ouro, né? Vou ler esse livro do Graciliano, fiquei com vontade de ler, É muito bom, né? muito. E agradecer você, Marcelo, agradecer a todos vocês hoje aqui, né? E aí deixar você concluir a sua fala também. O que você achou desse encontro? Quando você volta? Ano que vem tem mais. Foram quatro, né? Não, eu achei ótimo, gente. As discussões foram muito boas. Como eu já falei, esse seminário é um seminário que eu gosto bastante. E, enfim, estou aberto a convites, né, para assim que desejarem, não só em relação a esse seminário, assim, né, estou à disposição, mas gostei bastante dos encontros, principalmente porque eu revisitei o seminário e, inclusive, a leitura dele me levou. É muito importante isso, porque você acaba relendo né, com um determinado objetivo e aí justamente umas passagens que eu reli do seminário levaram a colocar e pensar outros textos aí que eu estou articulando, outras ideias. Sempre muito. Nunca se lê o mesmo texto, né? Então a gente sempre volta para um texto Sim, diferente. verdade. Mas obrigada, muito obrigada, E doutor Marcelo. Lacan sempre retorna, né? Ele É, sempre retorna, né, as coisas. A gente está lendo um seminário, aí a gente, ele já falou disso lá. Quer dizer, não dá para separar os conceitos, né? Eles estão misturados aí, dessa forma. isso. E aí, Obrigada, Marcelo. e Obrigada, vocês, gente. Tainá, a Camila, querem falar mais alguma coisa? A gente agora volta só em março, né? Com o nosso encontro. Tá lá, acho que vocês viram, eu postei a data, não lembro que é, acho que é 3, né? Depois a gente vai olhar. Mas eu estava conversando com a Camila que a gente pode também combinar, fazer leitura linha a linha, se não tivermos tempo, né? Antes, de repente a gente vai conversando, se der certo, a gente marca um dia. Convido o Marcelo também, se ele estiver livre, e vamos fazer a leitura linha a linha também. Estou com saudade de fazer essa leitura, né? Em março também. Em Oi? março também. Antes de março, né? Março a gente já começa com a convidada, que é a Giovana, que vai falar sobre o gozo, né? Que é o próximo capítulo, o paradoxo do gozo, né? Mas antes, se a gente conversar e conseguir marcar, a gente pode fazer as leituras linha a linha antes, né, do assunto, tá bom? Bom, mas eu, aproveitando para falar, estou muito grato a você, a todo mundo do grupo, Marcelo em especial. Esse capítulo de hoje eu não entendi nada. Na sexta-feira não li, ontem eu li de novo.
Sim, não é que não entendeu nada, né? Mas eu Normal, é sabia que é assim. bem superficial. E hoje, não vou falar também que tá tudo 100%, né? Mas é muita coisa, muito complexo, mas muito sério também. Tô muito grato, assim, à profundidade da discussão que é. E todo mundo tá muito animado, muito desejante. Eu tô muito feliz, muito grato a vocês. Obrigado. Maravilha, obrigada, Tainá. A gente vai continuando assim, sem entender nada. A gente lê, não entende, mas a gente continua e é assim mesmo. Eu também. Eu só tenho a agradecer também, que nem eu compartilhei com vocês no começo, que eu também, Tainã, para mim é muito difícil compreender, porque como eu atendo, eu fico tentando ver isso ali na minha prática. E Lacan eu ainda acho muito complexo ver algumas terminologias na prática. Então, eu comecei alguns seminários e desistia. E esse eu acho que eu vou concluir. Inclusive, estou convidando a Camila para fazer parte do Ágora, e ela está querendo dar um passo. Mas é porque a gente precisa ser com o outro, não dá para ser só. E Não, quando a aí, gente faz essa leitura e essa discussão, é outra coisa, né? isso mesmo. Inclusive, quando a gente escreve, a gente precisa ler para outro escutar o que a gente escreveu para dizer alguma coisa, né? E não é no sentido do conhecimento cognitivo, né? Não se trata disso, né? É ler e deixar entrar. E aí ver o que se faz com isso. Em algum momento a gente faz uma elaboração. É, Elaboração no sentido de articular as coisas e poder ter alguma. Eu não gosto de usar a palavra compreensão, mas eu vou usar ela, compreensão de algo, enfim. tá ótimo. Então, gente, uma ótima tarde para vocês, final de tarde. Foi muito bom estar aqui, né, nesse momento com todos vocês. E até o próximo encontro, né? Um beijo a todos, tá? Boas festas. Boas festas, isso mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, peraí, não tiramos a foto! Oi, a Ah, foto, a Marcelo. foto. Cadê o Marcelo? O Marcelo saiu. Vamos deixar para a próxima. Vai ficar esse gostinho de quero mais dessa vez, né, Tainã? Ah, tem problema. Um beijo, Tainã. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Beijo, bom fim de ano, gente. Até mais. Segunda que Beijão. vem tem, né? Essa é a última desse Tem. período. Agora a gente vai dar uma parada, tá? Tranquilo. Tchau, Tá bem. tchau. Não estamos ouvindo, A Alexandre. Alexandra está aqui, ó. A Alexandra está aqui. Dá para tirar Não, é porque você deu um grito aí eu voltei. Tira Mas foto com a você... gente, depois eu vou fazer. Tira foto, então. A gente está Tá. combinando. Ó, o passarinho. Pronto. Vou Tirou com o mandar. Marcelo também? Não. Vou mandar para você. Vou mandar no grupo, o Marcelo vai ficar triste. Aí você escreve lá, Marcelo, quando eu falei, chamei, você já tinha saído. Aí a gente tira uma foto dele e coloca lá embaixo. Tá bem. Tchau, gente. Um beijo. Tá bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.